E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Meu nome é Requequia, do canal Urbaquequia, arquiteta, urbanista, influenciadora digital, médica, modelo e manequim, atriz, bailarina e empresária. Brincadeiras à parte, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, compartilhar uma coisa pra vocês, que eu tive a percepção hoje. Eu vou mexer meio que num vespeiro, tá? E eu vou falar com todo o respeito do mundo. Em alguma parte do vídeo vocês vão me achar a pessoa mais hipócrita da face da terra, tá? Por uma coisa que eu estou fazendo. Vai muito contra o que eu penso, tá? Sobre esse assunto X. Mas vocês vão me entender e quem não quiser me entender, não é problema meu. Mas, enfim, eu vou falar de religião e da religião mais seguida aqui no Brasil, que é o cristianismo. E hoje eu cheguei a uma conclusão sobre isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sou cristã, tá? Não acredito em Jesus Cristo como um Deus, como o único Senhor e Salvador, e nada disso. Não acredito em salvação, apesar de acreditar 1000% em Deus. E eu sou uma pessoa muito mais ligada ao judaísmo, né? Em todas as vertentes religiosas, mas eu não sou convertida ao judaísmo, né? Não vou para uma sinagoga. E hoje em dia eu tenho entendimento do porquê eles se protegem tanto, né? Todo mundo conhece a história do judaísmo, né? E eu não quero me converter ao judaísmo, apesar de toda a minha ligação religiosa ser um pouco mais judaica, dito simplesmente em Deus. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. A maneira mais louca de eu ter me achegado a isso foi justamente indo pra uma igreja evangélica. Quando eu comecei pra igreja, eu ia no Bola de Neve, uma igreja assim, cara, que eu não tenho que falar deles, assim, negativamente, um lugar maravilhoso. Sou muito grata pelo Bola, muito grata mesmo, eu tive momentos maravilhosos ali. Mas como eu sou uma pessoa infinitamente contestadora, quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia, que era algo que eu nunca tinha lido na minha vida, para justamente não ser enganado por um pastor, né, por um charlatão. Foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar pela Bíblia. Eu já disse em alguns vídeos que eu sou simplesmente apaixonada pela Bíblia. Inclusive, eu vou falar certas coisas para vocês aqui que ninguém sabe. Mas foi a partir dali que eu comecei a ver diversas incongruências em relação a Jesus Cristo, essa história do cristianismo, de que Deus enviou o filho dele, né, para salvar o mundo e que Jesus é quase que um Deus na terra, né, e todos os cristãos praticamente quase que intitula Jesus Cristo como um Deus. E foi daí que eu comecei a ver muitas incongruências. Principalmente porque, gente, todo mundo fala que o principal mandamento de Deus é amar a todos como a ti mesmo, e é mentira. O principal mandamento de Deus, vamos dizer assim, de Deus mesmo, é não a idolatria. Deus tem pavor da idolatria, né? De você acreditar em outros deuses, deuses feitos de barro, deuses que são deuses humanos, né? Vamos colocar aí, por exemplo, Buda, ou qualquer, vamos dizer, santo, né? Qualquer coisa que foi feito pelo homem, né? Foi feito do barro. Então, Deus abomina muito, muito, muito a idolatria, né? Que é algo que o ser humano tem muito até hoje. E aí eu vou deixar uma passagem aqui pra vocês, que é uma das principais coisas, assim, que começou a me fazer questionar Jesus Cristo. Porque na minha cabeça, Jesus é um homem, né? Que morreu e começaram a endeusá-lo, né, como um deus, literalmente. Saí da igreja evangélica, até porque hoje em dia eu acho uma pataquada a maneira como a igreja evangélica se comporta. Cara, é um show pirotécnico, literalmente é um show, né? Às vezes eu acredito que tem pastores que invoca Michael Jackson, né, para conseguir fazer aquele espetáculo todo e atrair cada vez mais pessoas. E a igreja evangélica se tornou uma commodity. E cada vez mais eu fui me ligando ao judaísmo por questão mesmo de ler a Bíblia. E os judeus é muito louco, cara. Os judeus, eles não se perdem na questão do que está escrito na Bíblia. Cara, é muito louco mesmo. E aí, eu fiquei muito tempo sem ir para a igreja, né? Muito tempo mesmo sem ir para a igreja. Mas é algo no meu coração, como eu não sou convertida ao judaísmo, né, por diversas questões históricas aí do porquê que é tão difícil você se converter ao judaísmo, e eu mega compreendo, gente.
E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, que vocês vão falar assim, gente, que hipocrisia. Fazia muito tempo que eu não ia pra igreja, só que eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito mesmo desde criança, sabe? De ter até muitas experiências espirituais. E algo tava dizendo pra mim pra eu voltar a ir pra igreja, só que eu não queria voltar a ir pra igreja evangélica, não gosto, não gosto. Então eu comecei a ir para a igreja católica. Sim, tem uma igreja católica aqui perto de casa. Ai, gente, que delícia, que gostoso que é. Gente, de verdade, parece que você, quando você sai de lá, é um ambiente muito gostoso, é um outro comportamento muito saudável, muito respeitoso, de muita paz. A maneira como o padre faz a prédica é infinitamente diferente dessa loucura que a igreja evangélica faz, sabe? De ficar invocando aí questões espirituais, botando medo sobre tudo, não tem nada a ver. É muito calmo, muito tranquilo. E todo o ambiente, para além do ambiente arquitetônico da igreja, cara, todo o ambiente, no geral, parece que você tá saindo de um retiro. É muito lindo, é muito gostoso, enfim. E me faz muito bem, né? E apesar da minha hipocrisia de não acreditar em Jesus Cristo, eu comecei a ir muito mesmo porque algo me diz, você precisa ir, sabe? Por uma questão meio que espiritual. E eu vou com todo o respeito do mundo, sabe? Sem questionamento, apesar de eu ter meus questionamentos em relação a Jesus. Mas é um ambiente que me faz bem, de verdade. E eu sempre tô ali orando a Deus, né? Apesar de achar que a questão religiosa de Jesus e dos santos é idolatria e tal, mas gente, enfim. Isso aí é uma questão de fazer bem para as pessoas que estão ali e que têm o entendimento e a crença de que aquilo faz bem para eles, né? Enfim. E aí eu quero chegar num assunto, cara, muito maluco mesmo. E eu entendi o porquê que o cristianismo tomou essa proporção enorme no mundo inteiro. Conseguiram intitular Jesus Cristo como Deus, como se ele fosse a única verdade de Deus.